Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio a irmã Marlene Claudino, presidente da UFADA, aqui do nosso campo. Irmã, é uma honra ter você aqui conosco aqui e desde já agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Irmão Luciano, a paz do Senhor, um prazer estar aqui. Deus abençoe sua vida. Espero poder contribuir Ah, nesse momento aqui. eu tenho certeza que tem muita coisa para contribuir. Amém. Eu sempre faço uma pergunta no começo do programa, porque tem muitas pessoas que às vezes não conhecem a Marlene. Uhum. Quem é Marlene Claudino? Então, Marlene Claudino, Marlene Ferreira Silva Claudino, Claudino de marido, né? É, Nós temos, sou casada com a Zeildo, né, do Santos Claudino. Temos 4 filhos, temos hoje 3 netos e aceitamos a Jesus no ano de 1991, se eu não me engano. E daí para cá a gente nunca se afastou dos caminhos do Senhor e sempre trabalhamos ombro a ombro, um ajudando ao outro, né, descobrindo as coisas do Senhor, orando junto, aprendendo junto, errando junto também. E nos esforçando para ouvir o Senhor e obedecer aquilo que Ele tem mandado, né? E daí para cá o Senhor tem feito promessas. E eu acredito muito que é justamente as promessas que nos move na caminhada, porque quando o Senhor nos faz promessas, a gente começa a ficar aguardando o cumprimento daquela promessa, mas também se esforçando para poder as coisas do Senhor ir acontecendo da maneira que Ele vai nos chamando, né, nos orientando. Então, assim, a Marlene Claudino é uma mulher determinada que tem, acima de tudo, se esforçado em obedecer ao Senhor. Não que eu saiba fazer as coisas, mas o Espírito Santo tem me ensinado e me orientado. E por isso eu sou muito grata ao meu Deus, né, por tudo que Ele tem me ensinado e me tem trago até aqui, né? Glória a Deus. E como foi a conversão? Então, a nossa convenção foi interessante. Para me falar da minha convenção, tem que falar do nosso casamento, né? Pode ficar à vontade. Quando nós dois nos casamos, foi assim, algo. Na época não servíamos ao Senhor, foi um casamento bem conturbado, não foi assim, muito agradável a nossos pais, meus pais, né? Até então. Não foi muito agradável a eles, né? E dali para cá, quando nós dois fomos ao cartório, nos casamos, já com a permissão de meus pais, mas não teve aquelas pompas em circunstâncias que hoje, né, tanto se faz por aí. Mas o importante é que nós dois havíamos colocado um propósito em nosso coração, mesmo não conhecendo a Cristo, de que nós dois fizéssemos o nosso casamento acontecer de fato. E nós nos casamos e fomos morar em Vila Velha. E lá moramos quase um ano. E quando voltamos para Aracruz, a gente começou a ir para a igreja com a minha mãe. E daí para cá, a gente fez um tipo aliança lá nós dois, né? Que nós íamos fazer o nosso casamento valer diante da negativa de meus pais e que a gente ia amadurecer de uma forma diferente. Não da forma que nós éramos, mas que nós, a partir dali, nós íamos abandonar as bebidas, as festas, as danças, né, essas coisas assim, que ainda muito jovens, mas que nós gostaríamos de ter uma mudança total mesmo. Nós decidimos isso. E daí para cá a gente se dedicou ao Senhor ali e caminhando com o Senhor nós decidimos fazer um pacto mais profundo que foi aceitar Jesus. Aí no que nós aceitamos a Jesus, dali nós começamos a nossa caminhada. Me recordo que quando a gente aceitou a Jesus foi em outro ministério, uma outra igreja. Não é a Assembleia de Deus naquele tempo, não era Assembleia. E dali a gente foi dando sequência à nossa caminhada e às descobertas, né? Que é algo que eu acho muito interessante. As coisas do Senhor, elas são tão grandes nas nossas vidas que Ele vai se revelando aos poucos. E hoje eu pensando lá em casa,
que eu não sabia o que eu enfrentaria aqui, mas eu me pus a pensar hoje, e eu me recordando de que quando o Senhor nos chama inicialmente para viver com Ele alguma coisa, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. E na medida da caminhada que a gente vai vivendo com o Senhor, que parece também ser muito, algo que é muito, como vamos dizer assim, assustador, mas o Senhor ele vai trazendo, como a palavra realmente diz, né, que o fardo do Senhor é leve. Por mais que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar na caminhada, mas vai nos tornando leve, tranquilo, parece que é sombrio, mas não chega a ser, não é? E também nos deixa um pouco atemorizados, e a gente descobre que também não tem por que ficar atemorizado. Porque as coisas do Senhor, ela por ser leve e suave, ela vai se revelando aos poucos e a gente vai aprendendo com o Senhor. E por essas razões nós dois conseguimos edificar o nosso casamento naquele momento. Tinha tudo para dar errado, porque não tínhamos a bênção dos nossos pais, né? Tinha de tudo para não dar certo, mas por nós termos decidido entrar nos caminhos do Senhor, aquilo ali tornou-se fácil. E ali nós fomos aprendendo um com o outro, e dali os filhos foram chegando nos caminhos do Senhor já, graças a Deus, e nós começamos aquela trajetória ali de conhecer ao Senhor, de fato, e foi muito gostoso, né? Coisa boa. E aceitou Jesus. Como foi o começo da caminhada? Foi difícil? Qual uma barreira que vocês encontraram? Difícil porque no meu coração eu já estava vivendo aquela turbulência, né? E meu esposo também, mas ele ficava meio inseguro com algumas coisinhas, e por essas razões, muitas das vezes, ele chegava cansado do serviço, dizia, hoje eu não vou, e era muita coisa, o pastor exigia a nossa presença na igreja, né? E às vezes ele falava, não precisa estar na igreja todos os dias, não é necessário, uma vezinha por semana tá bom. E eu estava ali junto com a minha mãe, mas ele fazia alguns questionamentos, que não era necessário aquilo. E desde o início da minha caminhada, eu achava muito importante ser participante dos cultos no total. Eu acho assim, que quando eu perco algum culto, eu estou perdendo uma lição muito importante, muito rica. E eu tinha isso desde o início da minha caminhada, e ele ficava meio chateado que ele não queria estar porque estava cansado, e muitas das vezes eu deixava ele em casa e ia sozinha para a igreja, né? Mas daí eu comecei, sem saber orar, ter que aprender a orar. E no início da minha oração, da minha caminhada, a minha oração era: Senhor, se revele ao meu esposo para que ele te conheça. Porque a gente encontra muitas pessoas que começam a achar bonito dizer, sou evangélico, sirvo a Cristo. Acha muito bonito tudo isso, mas não consegue ficar firme. E quando ele começa a caminhar, ele fica deslumbrado com aquelas coisas que o evangelho nos apresenta, mas ele não consegue mergulhar de fato. E eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu não conheço a Ti na totalidade, ninguém conhece, mas não conheço o Senhor muito, eu sou nova convertida ainda, meu esposo também, mas eu peço ao Senhor que o Senhor se revele a Ele, para que Ele te conheça e não seja vacilante. E daí a gente obteve algumas experiências naquele período da história, tá ali ouvindo, eu creio que ele vai recordar de muitas delas, mas foram algo assim que realmente o Senhor passou a visitar ele em sonhos, nas madrugadas. Tanto é que ele começou a pregar primeiro que eu, ele foi batizado com o Espírito Santo primeiro que eu, porque a minha oração era dedicada a ele. Eu não pedia ao Senhor para o Senhor me dar, Senhor me faz, Senhor me batiza, Senhor me ensina, não. A minha oração é a maioria das vezes para ele, para que o Senhor não deixasse ele voltar atrás, porque nós viemos do mundo. E se nós nos mantivesse no mundo como nós éramos, uma das chaves assim na nossa cabeça é que se nós não nos firmarmos, o nosso casamento não daria certo. Então, para a nossa caminhada com Cristo, inicialmente falando, o nosso ponto-chave era fazer o nosso casamento valer, dar certo, para nós mostrar para as pessoas à nossa volta que não acreditavam em nós dois que não ia funcionar.
Então, a nossa caminhada para o evangelho era para que o nosso casamento, primeira mão, fosse uma bênção. E realmente foi. Realmente é. Para a Glória a glória de Deus. Deus. E nesse período da nossa convenção, houveram muitas experiências, sim. É, ele começou a evangelizar, e aí já vem os filhos, né? E a gente foi aprendendo com o Senhor com muitas dificuldades. Isso é com certeza, muitas dificuldades, muitas lutas, muitos embates, né? Porque cada um tem uma forma, muitas das vezes, de ver ou de pensar. E a mulher, ela fica um pouco mais presa quando começa a chegar os filhos, que foi quando aconteceu com a gente. Tivemos 4 filhos, mas não foram de tempo, de espaço de tempo longo, eram curtos, né? E daí houveram momentos que ele tinha mais liberdade de sair e eu ficava mais em casa para cuidar das crianças. Estava nos cultos só nos dias que eram mesmo essenciais e necessários para mim, que eu tinha condição de estar, mas também nunca os meus filhos foram um impedimento. Nunca fui um tipo de serva de Deus ou de crente, como você melhor entender, que colocava os filhos como obstáculo para poder ir para o culto, seja com frio, com chuva, com dificuldades. Eu sempre estava nos cultos e eu também nunca fui de ser aquela mulher que ficava sentada no banco, assistindo ao culto, mas eu sempre era a mulher que estava na frente do trabalho, socorrendo alguém, ajudando alguém, ajudando a dirigir um trabalho ou pregando a palavra sem saber, mas eu tinha que estar me posicionando por causa da necessidade da obra até então que era colocada como responsabilidade nas nossas mãos. Então eu nunca fui de ficar muito, sentar lá no último banco e ficar observando o culto, nunca tive esse privilégio. Nunca passei por esse tipo de experiência de ficar observando, a não ser quando vai visitar alguma igreja. Mas eu sempre fui da frente, sempre estive na labuta dos trabalhos da casa do Senhor. A seara é grande, né? A seara é bem grande. E nesse começo aí, a senhora já frisou bem aí, e uma experiência marcante que aconteceu que ficou marcado na jornada, logo no No começo. início da caminhada, deixa eu lembrar. Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa, meu Deus. Algo Algo que me aconteceu de extraordinário, sim, foram muitas as experiências, porque eu vim de um ministério que, não sei se ele vai cortar depois, né? Mas enfim, quando a gente veio para o Evangelho, a gente veio de uma igreja chamada Cristo Verdade que Liberta. Eu creio que vocês vão dar uma cortada, mas para mim poder te explicar melhor. Ela é tipo universal. Mas só que nós saímos de lá igual nós somos hoje, tipo assembleano de veste, porque lá não tem muito esse negócio de usos e costumes, né? Eles são bem abertos, assim, bem tradicionais, mas nós aceitamos a fé a Jesus e saímos de lá como nós somos hoje. E lá usava-se muito de buscar o Senhor, o pastor que nos levou ao batismo, ele nos ensinou profundamente acerca da necessidade da santificação, da busca ao Espírito Santo, de ter vestes, né, decentes e tal, e aquilo marcou muito a nossa vida. E no passado tempo, como eu disse, ele foi batizado com o Espírito Santo primeiro que eu, ele nos instigava como novos convertidos a buscar. E hoje a gente vê pouco isso acontecer, né, nos cultos. Mas no nosso tempo, os pastores eles botavam muitos crentes a orar e a buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é só no dia de um avivamento, não é só no dia de uma festa. Ele dava aquele ensino para a gente e quando terminava o ensino ele falava: agora nós vamos orar e nós vamos aplicar essa palavra. E muitas das vezes para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo, sendo que eram muitos crentes que não eram ainda, e eles começaram a orar conosco. E muitos de nós eram batizados. E eu me recordo que ele botou uma campanha para a gente de orar todo dia 1 hora, todos os dias 1 hora. E antes disso acontecer, você me perguntando sobre uma experiência marcante, uma das que marcou minha vida foi um dia estava eu, minha mãe e uma outra irmã na oração na igreja. Eu vou dizer círculo de oração, mas enfim. E nós estávamos orando e o Senhor começou a usar aquela irmã. E eu não entendia o que estava acontecendo ali.
E no que ela começou a orar, o Senhor começou a usar ela em profecia e ela falava um monte de coisas. Ela estava deitada, ela ajoelhada, ela deitou-se e começou a falar um monte de coisas. E dali, quando ela terminou, ela falou assim: vamos na casa do pastor? Aí minha mãe falou: vamos. Aí fomos à casa do pastor. E lá ela contou a experiência que ela teve com o Senhor. E eu fiquei depois pensando, eu falei: nossa, eu não vi nada, eu não entendi nada. E aí foi quando eu percebi que o Senhor, ele é muito grande. E as coisas que ele tem para nós é algo extraordinário e que nós temos que buscá-lo e conhecê-lo de fato, como a Bíblia diz. E, e eu fiquei com aquilo marcante, ficou marcado na minha vida. Aquele fato, né, de ver o Senhor tomar alguém, usar a boca de um alguém. Foi uma experiência assim que eu nunca me esqueci. Essa irmã hoje ela mora em Minas, né, Irmã Rosa, e eu nunca me esqueci daquela experiência com o Senhor, que eu tive ali a visita do Senhor tão perto, mas eu não sabia que Ele estava ali conosco. Então, assim, a partir dali eu passei a orar com um pouco mais de cautela e com a mente aberta, porque o Senhor está ali, você está falando e o Senhor está ali. Então, até então eu ficava perdida nas minhas palavras, porque eu achava que eu falava e ele não me ouvia, não me entendia, e eu também não o entendia. Então, foi uma das experiências marcantes. E quando o pastor colocou a gente para orar 1 hora por dia, aí quase toda a igreja foi batizada com o Espírito Santo naquele período. Então, foi assim, uma experiência marcante mesmo, né, com o Espírito Santo, foi algo extraordinário, assim, para todos naquela época. E quando eu encontro algum hoje aqui ou ali, eu creio que ficou marcado na mente e no coração de muitos dos irmãos daquele período. Você falou, hoje a gente vê pouco mesmo a busca, né, Sim, pelo batismo do sim, Espírito Santo. Eu também, lá atrás, quando eu o aceitei, não tinha muito, tipo assim, as pessoas eram batizadas na igreja que eu vim, era batizado com o Espírito Santo, mas não tinha de onde que eu vim, fala com nós assim, ó, busca. Até então, depois que o tempo foi passando, eu fui uhum, entender o que que é o batismo com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas foram batizadas. sim, E hoje a gente vê que se perdeu também. Eu não tive essa experiência de ser instruída a buscar, entendeu? Hoje eu sim, sei que tem que buscar. uhum, Mas a gente se vê que se perdeu um pouco, né? Que sim, as pessoas que veio aqui, vários aqui, não, a gente sempre foi instruído a buscar o batismo, sempre com essa mesma fala da senhora foi sempre instruída. uhum. E a minha filha vai pro retiro, eu falei, ó, você vai e volta batizado com o Espírito Santo, busca lá, busca lá. Falei pra ela, busca lá. Ela, já tô pedindo, pai, já tô pedindo. Eu falei, é isso aí. E a senhora falou que começou a pregar mesmo sem saber. E como veio? Era aquela vontade mesmo de estar junto, de fazer a obra mesmo? Então, eu desde nova, quando a gente aceitou a Jesus, eu me casei com 18 anos. E quando nós aceitamos a Jesus, eu tinha 19, né? 19 anos, meu esposo 5 anos mais velho que eu. A gente bem jovem ainda, nessa idade, alargando as coisas do mundo, lutando com as coisas do mundo. E como eu havia dito antes, as coisas quando Deus começava a usar alguém para falar que faria, a gente olhando para a gente diz, nossa, capacidade nenhuma, zero, né? E o Senhor sempre levava alguém, mas eu sempre fui muito disponível a estar ajudando na medida do possível. Então, eu me lembro da minha primeira oportunidade que me foi dada para poder dirigir um trabalho. Eu nunca fugi, e sem saber o pouco que eu sabia, eu buscava conhecer a palavra, e aquela palavrinha que me marcava, eu guardava ela no meu coração e começava a falar. Aí eu louvava na igreja, ajudava a dirigir os trabalhos da igreja, e quando era dada a oportunidade para pregar, eu sempre buscava me alimentar mesmo. Não era muita coisa, eu nunca fui de pegar grandes pregações, de pegar muita coisa, muitos conteúdos. Pegava sempre o básico, né? Digamos que o Senhor é meu pastor, na sua simplicidade. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é aquela simplicidade e pronto. Sem inventar muita coisa. Eu tive uma experiência com um pastor uma vez, e
Sempre que alguém me fazia um convite para estar em alguma igreja ajudando no trabalho, aí eu já estava na Assembleia, e tinha um pastor que era professor de teologia e ele falou assim: hoje não tem pregação, não tem pregador, mas haverá pregação. Todos os irmãos que estão aqui vão dar 5 minutos de uma palavra, de uma oportunidade. E estava eu dentre elas. E naquele momento eu falei: oh Deus, me ajuda, porque olha aí o pastor aqui do lado, eu vou ter que dar meu jeito. E daí eu escolhi uma palavra bem simples, li ela e comecei a falar do que exatamente havia acontecido. E ele foi um dos que falou assim: a irmã tem uma chamada para pregar a palavra. Mas tudo isso é o que nos move a ser encorajados, porque eu nunca tive desejo de pregar a palavra. Eu nunca tive desejo de estar aqui ou ali. Tudo que eu tenho vivido até aqui, eu nunca esperava que acontecesse na minha vida. Todas essas coisas foram feitas por promessa do Senhor. E a gente se põe a pensar: ó, se o Senhor está dizendo que tem isso na minha vida, então ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza e pronto. Porque ter o conhecimento a gente busca todos os dias. Saber, a gente sabe através do Espírito Santo. Então não é nada conforme a gente planeja ou quer, né? Mas tudo conforme o Senhor dele determina. Senão não dá conta, não. A senhora é presidente, falo senhora, irmã, mas me perdoa até, irmã, porque tem pessoas que não chamam de senhora, mas Não, com não tem todo disso respeito, tá bom? não. Tá tranquilo. A senhora é presidente da UFADA. Isso. O que é UFADA? Então, a Alfadá é a união das mulheres da Assembleia de Deus de Aracruz, né? Da nossa primeira igreja evangélica Assembleia de Deus. Esse trabalho ele foi fundado em 2003, se eu não me engano, juntamente com a nossa irmã Terezinha Barreiros, a nossa irmã Neinha Barreiros, a nossa irmã Maria Isabel Daniel, juntamente com o pastor Marquinhos e o pastor, em memória, pastor José Carlos, né? Daniel. E nesse período eu estava chegando na Assembleia, eu estava em outro ministério, e eu estava chegando e eu me recordo que o meu pastor na época, né, pastor Milton, ele chegou até mim, mais uma outra irmã, e falou assim: ó, vocês duas estão separadas para estar participando dos trabalhos da UFADA, que acontece no primeiro sábado, lá na sede, e vocês têm essa responsabilidade de representar as mulheres aqui da congregação. E daí comecei a participar com as irmãs, e ali nos dispusemos, né, a participar com elas ali. E daí para cá, a gente foi se inteirando do trabalho que acontecia. Mas a UFADA é um trabalho que abrange todas as mulheres que participam do trabalho da Assembleia de Deus, independente do círculo de oração, independente das meninas jovens da mocidade, todas as mulheres, porque às vezes a Márcia mesmo, né, ela está participando do círculo de oração do ano passado para cá. Sim. Então, tem mulheres que têm vontade de participar de um trabalho, mas elas não querem participar ali do trabalho do círculo de oração, porque às vezes ela trabalha fora, ela não tem condição de estar, mas ela pode fazer parte daquele trabalho que é feito com as mulheres de forma geral. Então, a Alfadá, ela abrange as mulheres no geral, não é as mulheres da sede, porque quando eu trabalho voltado ao círculo de oração, ele é mais local. A Alfadá abrange o campo inteiro. Então, você tem que correr para dar atenção uma aqui, tem que dar atenção a outra ali. Em especial as esposas dos obreiros, dos pastores, né? Aqueles que estão na direção de um trabalho. Porque é outra experiência que a gente foi adquirindo com o passar do tempo, né? Cuidar de uma igreja, cuidar de um rebanho não é fácil. É muito árduo e também muito desgastante. E meu esposo, ele foi levado várias vezes por minha negativa, né, de não aceitar a gente cuidar de uma congregação,
mas chega um tempo que o Senhor, se Ele fala que você vai fazer, Ele faz acontecer. E quando chegou esse momento das nossas vidas, a gente passou 5 anos tomando conta de uma congregação, e ali eu aprendi assim, na pele mesmo, o que é ser uma esposa de um pastor rejeitada, porque muitas das vezes acontece de uma forma muito silenciosa, é algo muito silencioso, é algo muito triste que acontece. A esposa de um pastor, ela não ser bem ouvida, não ser bem aceita, não ser bem recebida, sendo que o marido dela está ali com uma responsabilidade de dar conta de um rebanho e muitas das vezes a sua esposa tem que estar ombro a ombro ajudando e muitas das vezes ela não é compreendida dentro de uma congregação, entendeu? Então eu experimentei isso na pele. E quando nós voltamos de lá para cá, eu acredito que eu estou pulando um pouco as suas perguntas aí. Não, pode ficar à vontade, pode ficar, é isso mesmo, pode ficar à E vontade. quando a gente tomou conta de uma das nossas congregações, que a gente voltou para o campo, o Senhor usou muitas pessoas para falar comigo. Já era algo que o Senhor sempre usava. Uma irmã para dizer que o Senhor tinha algo na minha vida e que eu nem imaginava, e de fato não imaginava. Mas quando um dia uma delas me ligou e me disse, Marlene, o Senhor me dá uma visão aqui de você em uma cama e numa depressão muito profunda. E eu sempre fui muito ativa. Nunca gostei de ficar parada, prostrada, então menos ainda. E dali eu fiquei um pouco atenta àquilo, né? E daí passei a buscar muitas pessoas para me ajudarem em oração. E nesse período do tempo aí, procurei estar um pouco mais ativa. Por mais que eu estivesse em uma congregação, não estivesse aqui dentro da sede, mas estivesse distante, mas eu tinha desejo de estar experimentando outras coisas. E nas nossas igrejas tem uns trabalhos de cruzadas evangelísticas, que elas são realizadas pela nossa juventude. E o ônibus, às vezes, ia lá na porta da nossa casa pegar os jovens para trazer e eu ficava observando. E eu falei, gente, olha que riqueza, o Senhor está me preparando um banquete, eu em casa. Falei, não, vou atrás. Passei a vir também. E daí para cá, toda vez que tinha um trabalho de cruzada, eu ia, eu estava junto, eu participava. E eu gostava muito de estar no meio dos jovens ali, orando e experimentando as coisas que o Senhor dava, porque tudo bem se a pessoa não tiver condição de não ir, mas o Senhor sempre prepara alguma coisa para a gente poder participar, eu acho isso muito importante. Não importa que é trabalho de jovem, não importa que é trabalho de criança, o importa é que tem algo que foi preparado e vem do céu, e eu posso me alimentar com aquilo. E nesse tempo, eu estava lá vivendo essa situação de uma pré-depressão e eu falei, não, eu não posso aceitar isso. E quando nós somos tirados de lá para cá, o Senhor começou a usar muitas pessoas do que Deus estava preparando para mim. Mas eu nunca imaginava que chegaria a tanto, né? E quando me foi feita a proposta pelo nosso pastor Valdo, eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ele, pastor, o senhor acha que eu tenho condição de viver isso aqui? Ele falou, não, Marlene, você consegue, você dá conta. Mas aí eu passei, a primeira coisa quando me vem uma proposta, seja do que for, eu ponho a me pensar sobre um dia Deus falou sobre isso para mim, primeira coisa. E aí eu comecei a lembrar das pessoas que falavam para mim, Deus tem algo maior para você. E daí para cá, eu me recordo que eu tinha que ir em Alagoas, que a minha filha estava lá na época na missão. Falei, pastor, me deixa fazer essa viagem, quando eu chegar a gente conversa. Porque eu não sou curiosa, eu sou preocupada. Aí eu fiz a viagem, quando eu voltei, ele falou, chegou, né? Agora bora conversar. E quando ele me fez a proposta, aí eu falei, pastor, vamos ver aí. Então, meu pastor, ele é muito conselheiro, ele dá muito ouvido, ele ajuda muito. E quando a gente leva uma ideia, ele está pronto para nos atender, nos ouvir. Se não dá certo, ele fala melhor, isso não, isso aqui pode, isso não. Então, tudo a gente procura fazer com a bênção dele, né? Para que venha dar certo. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas esse trabalho, ele já está com vai fazer 24 anos, me parece, esse ano, né?
A gente, 22 anos, mais ou menos, 23 eu acho, que 2003, né, que está aí na ativa, e a gente tem se disponibilizado para que as mulheres entendam, porque muitas não entenderam ainda o que é o trabalho da União Feminina, que é essa assistência que a gente procura dar para elas, né? Mas a gente está conseguindo alcançar aos pouquinhos. Muitas estão conseguindo entender o trabalho e está sendo uma bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. A senhora falou que sempre está na labuta. Eu, eu observo muito. Hum, Aí nós fomos lá no Corgo do Ouro, eu vi que a senhora estava mais o esposo da senhora. Depois nós fomos lá no São Camilo, uhum, no culto das irmãs lá. Eu vi que a senhora estava lá também, mais ele. E inclusive, aquele dia no culto tinha poucas pessoas, né? sim, Mas o que Deus falou lá que só desceu quem ele quis. sim, Às vezes eu me questionando, mas depois Deus falou, já me respondeu aí. Então, a importância, né, sim, de tá junto ali e as irmãs se sentiu amada, acolhida, né, acolhidas. tendo alguém da UFADA de frente lá Uhum, para apoiar, né, sim, para apoiar. E eu vejo que tem muitas palestras, de vez em quando tem umas palestras, alguns eventos. sim. Esse dia mesmo você postou um negócio de um pessoal com ônibus, foi para onde? Nós somos para Pontal do Ipiranga. Eu falo com o pastor que às vezes a gente é um pouco à frente dele, eu falo com ele, né? Na minha última conversa com ele, eu falei, pastor, é, na antiga liderança da UFADA, a irmã Giovanni, ela tinha feito uma divisão de setores, né, setorial, para poder a gente tentar acolher as irmãs, porque a gente percebeu que elas ficam um pouco distanciadas. Muitas das vezes a irmã daqui vai apoiar, deixa de apoiar a vizinha para ir apoiar a congregação lá do outro lado da cidade. E na época, quando ela fez, ela falou assim, não, gente, vamos procurar ajudar a juntar melhor, né? E lá em Pontal do Ipiranga, nós temos ali Degredo, Uruçuquara. Eu não conheço Degredo, é a única das congregações que eu não conheço. Degredo, Uruçuquara e Barra Seca, né? Juntamente a Pontal do Ipiranga. Ali nós chamamos de setor 8, que eu falei que o pastor que nós somos à frente dele, né? Falei, ô pastor, se o senhor fizer, vai ficar melhor pra gente, porque são coisas que nós inventamos e o senhor tem que ajudar. Esperando ele voltar das férias pra gente ajustar isso aí. Então, a gente fez um apanhadão com as irmãs de lá e juntamos todas dentro de Pontal do Ipiranga. E a gente buscou ônibus e as mulheres lá ficaram animadas, né? E dentro do nosso trabalho da UFADA, teve coisas que desde a época da irmã Giovânia já existiam. E quando a gente chegou, o Senhor trouxe mais orientação, a gente foi abrindo um pouco mais e criando algumas coisas mais para estar melhorando o trabalho e alcançando melhor as irmãs. E a gente era realizado dentro da sede, no dia da reunião dos obreiros, Mulheres com Propósito, era feito lá dentro. Quando eu fui colocada à frente do trabalho, eu falei, já foi feito muito aqui. Nós vamos levar esse trabalho agora para as congregações. Porque eu falei, se tanto foi feito aqui e surtiu tanto efeito, a gente tem que expandir o negócio. E foi quando a gente começou a realizar o trabalho dentro das congregações. Porque foi justamente na época da pandemia que eu fui inserida, né? E o pessoal estava todo mundo assustado ainda, em casa, aquela situação toda. E naquele momento, quando nós começamos a ir nas congregações, pouquíssimas mulheres iam. E aquilo que nós buscávamos ali no trabalho que era feito dentro da sede, levando agora para a congregação, para onde que elas iam fugir? Não tinha como. Vamos lá pegar a mulherada pelo pé. E daí para cá nós começamos a executar o trabalho dentro das congregações, ir até elas, né? E a gente valoriza as nossas irmãs mesmo do campo, as que louvam, as que pregam, né? E a gente faz aquele trabalho ali, a gente entra em contato com o pastor da congregação, a gente apresenta para ele quem que a gente vai levar para cantar, porque nós vamos lá ajudar e não bagunçar. Sim. Então a gente tem que levar tudo em comum acordo, né? Então nós temos uma equipe, a equipe Mulheres com Propósito dentro da UFADA, elas fazem esse apanhado comigo, né? Quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai dirigir o trabalho. E dali a gente entra em contato com o nosso pastor presidente, pastor, nós estamos querendo ir tal lugar. A gente faz aquele ajuntamento com elas e ali, dentro de Pontal, nós precisamos fazer um pouco mais. Por ser um pouquinho longe,
Nós, dentro do nosso trabalho da Alfará também, nós fazemos o trabalho de café com elas. O café com elas, ele é direcionado somente à esposa do obreiro, de obreiros mesmo, diácono, presbítero, evangelista, pastor, auxiliar de trabalho, que são as que mais tem nas congregações. Então, a gente leva ali uma palestra bem, como que a gente vai dizer? Uma palestra bem dinâmica, com sorrisos, com bate-papos, para poder elas se sentirem acolhidas e também participar conosco. Não é levar uma pregação, é levar um momento de comunhão, de bate-papo. E ali a gente fez esse trabalho junto, porque por ser longe, juntamos as irmãs, mandamos uma equipe para evangelizar na hora, outra foi para a cozinha e juntamos nós em um outro ambiente com essas mulheres. Porque, como eu havia dito antes, quando o Senhor disse que o Senhor usou alguém para falar comigo que eu estava numa pré-depressão, o que a gente encontra de esposa de pastor com depressão não é pouca, é muitas mulheres em tratamento. Mulheres com síndrome do pânico, mulheres com ansiedade, sabe? Mulheres cansadas. E o nosso trabalho da Alfadá é justamente isso. Eu me recordo uma vez que o pastor Pedro Paulo falou: Marlene, tenta rastrear o máximo possível. Só que são muitas mulheres. E graças a Deus hoje eu estou com uma equipe que está conseguindo entender. Porque até elas entenderem o que eu estava tentando passar, muita se distanciou e eu acabava ficando só por não conseguir passar realmente o que estava acontecendo. E para entender a situação que nós temos com muitas mulheres que estão vivendo essas situações, não tem? Mulheres com percas de filhos, né? Que algumas passam pelo luto, o marido que era pastor e faleceu. Então são muitas situações. Daí para cá, como se fosse pouco, eu ainda assisto uma equipe de meninas, as meninas intercessoras, é outro grupo. Que inclusive na sexta-feira a gente se reuniu ali na sede, né? Fizemos um bate-papo muito gostoso, foi muito bom. E foi de grande resultado. A gente está com aquelas meninas, porque um dia bateram na minha porta, dizendo assim: tia Marlene, nós estamos precisando de ajuda. Eu falei: como precisam de ajuda? Nós estamos vendo a nossa geração morrer. Então eu fiquei assim assustada, mas ao mesmo tempo me deu um estalo, porque eu vi naquelas meninas uma preocupação com uma geração, sendo que a minha geração estava na minha porta me pedindo ajuda. Eu falei: mas Deus, como assim? Então aquilo também me despertou muito. Então a gente tem essa preocupação. Então você tem que assistir meninas que estão com depressão, meninas que estão buscando uma estrutura para um casamento futuro e outras coisas mais, que são muitas situações. E essas mulheres que estão aí prontas para ajudar o marido, mas que precisam também ser assistidas. Então nós formamos dentro da Alfadá hoje uma equipe de saúde para a mulher, para poder a gente tentar ajudar, mas é tudo muito novo ainda, porque são muitas situações e a gente precisa acionar várias pessoas para que elas entendam que há uma necessidade de estar vendo a dificuldade da outra e tentar ajudá-la da melhor forma possível. Então tem coisas que eu falo com as meninas: olha, eu não sei fazer isso aqui, mas você sabe porque o Senhor te deu. Então você vai tomar conta disso aqui a partir de agora. E eu fico supervisionando, cobrando, e muitas das vezes brigando. E alguém olha para mim e fala assim: nossa, Marlene tem uma cara de brava. Eu falo assim: então bora, vai dar certo. E são muitas situações, de fato. Então ali em Pontal foi muito bom, foi maravilhoso. As meninas, aí nós temos uma equipe que ora, uma equipe que intercede, uma equipe que vai preocupar com a saúde, uma equipe que vai procurar a sustentação do culto, uma equipe que vai fazer o evangelismo. Aí tem o marido, tem o genro para me dar suporte, vamos todo mundo para trabalhar. Coisa boa. Ai, meu Deus, é desse jeito. E aí, quando as meninas vão trabalhar comigo, eu falo: ó, os maridos me socorrem aí, me ajudam. Aí eles falam assim: não, Marlene, conta com a gente. Eu falo: ó, os amigos Alfadá, são intitulados Amigos Alfadá, para ajudar, porque a gente depende de muita gente e de muita estrutura e muitas pessoas para ajudar mesmo, porque é muita coisa. Aí eu tenho hora preocupada,
porque eu falo com o Senhor e aí muitas das vezes eu estava até falando com uma amiga na sexta-feira, na palestra das meninas, tem hora que eu fico preocupada com as coisas que o Senhor me traz, porque eu não estou nem pensando. Quando é na madrugada, eu acordo, o Senhor dá um estalo, fala, faz isso. E eu falo, mas Deus, como assim? Como assim? Um dia até o pastor Gilmar falou comigo assim, mas Marlene, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para fazer, ainda fica preocupada com o meu, já briga com a gente. Eu falo, pastor Gilmar, eu tô aqui para ajudar e você não tá entendendo. Porque assim como eu tive experiência de cuidar de igreja com o meu esposo, ele está na frente, eu do lado dele, minha filha e meu genro ficaram 7 anos em Alagoas. E eu vi a dificuldade que foi deles dois lá. E a gente sabe que, como nosso campo é grande, o departamento de missões da igreja, ele tenta abraçar o máximo possível, mas acaba existindo muitas falhas, né? Então, quando eu assumi a Alfadá, eu falei, a gente tem que tentar visualizar o máximo possível o que é que a mulher faz na igreja. Então, o Senhor me trouxe também que tem mulheres missionárias que precisavam ser assistidas de fato. Então, como eu vi aqui, o pastor Patrick esteve aqui há poucos dias, e o pastor Patrick, quando ele estava lá no campo de missões, a esposa dele teve uma gravidez e ela teve aborto. Então, quer dizer, longe da família, longe dos amigos, Ele num contou aqui país mesmo. estranho. E eu não estava na época na direção da Alfadá, mas eu vi aquela preocupação na época, né? E a gente tentou ajudar da melhor forma possível, mesmo eu não estando na liderança. Mas a minha filha viveu isso, mas não, ela não chegou até aborto, mas ela engravidou no campo de missões. E daí veio uma criança autista com necessidades grandes de saúde, de cirurgia, e os sufocos que ela passava, e a falta que a igreja fazia, às vezes, de uma atenção realmente necessária, né? Eles ajudavam no básico mesmo, né? Que tem que ser feito. Mas aquela assistência à mulher, como ela deveria ter, não tem como. Aí foi quando eu assumi, o Senhor falou comigo assim: lembra daquilo que você sentiu de necessidade? Aí eu falei, não, meninas, vamos recorrer às missionárias. Então, dentro da Alfadá, nós temos uma equipe que assiste às esposas dos missionários também, porque nós vimos essa necessidade. Eu acho que o ano retrasado, nós tivemos uma missionária, nós temos uma missionária lá em Bolívia, né, missionária Leidiane, e eu perguntei a ela como é que você está, mesmo que as meninas dão atenção, mas de vez em quando eu dou uma passada também e pergunto como que tá. Marlene, eu estou bem, é muito feliz que ela já tinha 2 crianças, estava agora na terceira gravidez e era a menina sonhada que ela não tinha, que estava chegando. Falei, minha filha, como é que está? Como é que está o seu enxoval? Marlene, está tudo pronto, só falta o berço. Falei, só falta o berço? Espera aí. Aí juntamos uma turma, anunciamos. Falei com o pastor Gilmar, falei quanto eu preciso para poder mandar, porque eu sei que tem que recolher em reais e o senhor vai converter na moeda de lá para enviar. Aí me passaram as coordenadas direitinho, pedimos o valor total e ainda conseguimos alcançar muitas fraldas, né, em dinheiro e mandamos para ela lá. Então, assim, a gente tenta se esforçar naquela coisa que parece que é tão simples, mas que é muito importante para o outro do outro lado. Então, a gente procurou, se esforça na melhor forma possível de ajudar, nas mínimas coisas, né? E quando eles chegaram, a gente foi lá, fizemos uma mesa de café, quando chegou o Patrick mais a Lúcia, e daí a gente tenta dar apoio na melhor forma possível, porque são muitas situações, como eu havia dito antes, são muitas, muitas coisas mesmo. Mas crendo no Senhor que Ele vai fazer prosperar e crescer cada vez mais para muitas pessoas estarem de fato fazendo a obra do Senhor. A senhora falando aí, abriu um leque na minha mente, porque às vezes, na minha percepção, o Fadá é simplesmente um evento ali, um evento aqui, e vai além disso, né? Vai além disso. Além. Como você falou de depressão, ansiedade, às vezes a pessoa só quer desabafar com alguém, mas com quem que ela vai desabafar? Exatamente. Você que está na frente de uma obra, de uma igreja, de uma congregação, com quem você pode contar? Complicado. É muito difícil, porque
Se você for dizer assim, eu não gostei dessa água, se você for falar com a pessoa achando que é algo simples que você está passando, ela vai passar na frente de outra forma. Então, em quem confiar? Em quem esperar ajuda? Em quem contar para uma dificuldade, uma necessidade? Você não acha. É muito difícil. E o que a gente rastreou hoje, poucas dessas mulheres se abrem. Aí que está o perigo, né? Existe um medo, um pânico, uma desconfiança, sabe? Que ela não pode se abrir com qualquer pessoa. Não pode contar com qualquer pessoa. Por mais que, como você disse, a senhora estava lá em Córrego do Ouro, a senhora estava lá, mas eu estou ali, só para dizer assim, eu estou aqui. E a gente, quando chega, muitas das vezes, quando a gente faz o café com elas, a gente fala assim para elas: estamos aqui por você, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para te ajudar. Mas como que elas recebem isso? A gente não sabe. Mas elas ouvem, dá aquele risinho de lado e desconfiadas. O que será que ela está querendo? O que será que ela vai fazer aqui? Entendeu? Então a gente tem que respeitar. E quando alguém nos procura, quando fizemos o café com ela em Coqueiral, um sábado à tarde, teve uma depois que me procurou. E ela falou assim: irmã Marlene, eu vivi situações terríveis na minha adolescência. E ela abriu a história de vida dela para mim. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, ela falou assim: o Senhor mandou eu te contar, porque ele me disse que eu podia confiar na senhora. Glória a Deus. Aí eu falei assim: olha, eu fico muito grata, porque você confiou em mim. E eu tenho que ouvir de fato, ter sigilo, que eu falo isso muito para minha equipe, temos que ter sigilo com as situações. E eu falei com ela, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para ela agora? Eu falei: olha, louva a Deus pela sua vida, porque você se permitiu deixar o Senhor te levar onde você está. Porque se fosse uma outra pessoa, diria: eu não posso, não tenho condição de ser, não tenho condição de fazer. E ela está disponível, ela prega a palavra, ela cuida de ovelha, ela é esposa, ela é mãe, ela cuida da obra do Senhor com muito carinho, com muito amor, muito dedicada, é uma mulher de oração. Então eu falei com ela: eu louvo a Deus por você se permitir deixar o Senhor te conduzir. E aqueles traumas que você viveu não te impediu de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Foi o que Deus me orientou a falar com ela. Aí, e aí eu ponho a me pensar sobre as situações que muitas mulheres têm vivido, não tem? E aceitar o Senhor, deixar o Senhor levar elas a viver algo que Ele tem determinado. Então, assim, é algo extraordinário. E a gente vai aprendendo muita coisa com elas, sabe? Muito. E aí eu falei assim: Senhor, vale a pena. Vale a pena, e só o Senhor para fazer essas coisas mesmo. Que bom. Que trabalho, hein? Às vezes a gente, de fora, a gente não vê isso que você está falando. Por isso que é importante falar. Por isso que é importante de divulgar. Você que está assistindo aí, olha a importância que tem da Alfadá na vida de vocês, mulheres. Porque às vezes nós homens, a gente não tem a sensibilidade do que a mulher está passando. Sim. Nós homens, outro dia veio uma irmã aqui, fala sobre mulheres, me deu uma aula aqui. Eu saí impactado. Falei: rapaz, eu cheguei em casa, olhava minha esposa assim: meu Deus, eu tenho que cuidar dessa mulher mais, eu tenho que tratar ela bem. Meu Deus, não posso falar isso não. Entendeu? Aí tem hora que a gente não, nós homens tem isso, a gente não consegue dar assistência para ela, e às vezes ela engole muitas coisas devido ao trabalho, devido ainda mais o pastor, o obreiro que ele trabalha, às vezes ele tem no campo, não é fácil, né? E às vezes a mulher absorve aquilo junto, né? Absorve. Ela absorve aquilo junto. Sim. Por isso essa importância aí, sinceramente, eu tô vendo de outra forma agora. Ai, que bom. E tenho certeza que as pessoas que vão ouvir também vão enxergar de outra Glória forma. a Deus. Entendeu? Porque eu não Muito conhecia feliz. isso, só vi o nome. E também, às vezes a gente não procura saber também, né? Sim, exatamente. Não procura saber, entendeu? Exatamente. Agora vamos falar um pouco dos nossos apoiadores, que têm nos apoiado aí desde o começo do programa, e vai chegando, às vezes vai chegando um, chega outro. Certo. Nós temos a Arte Print, que é lá do Oriunde,
que desde o começo aí abraçou a gente aí, sempre tá nos apoiando. Ó, tô precisando de um brinde, vai a pessoa lá e tal. Pode passar aqui e pegar. E Certo. mandaram aqui para você aqui. Ai, que chique. Quando a senhora for pregar lá, precisar de uma água gelada, a senhora coloca nessa garrafa. Eu creio que é uma garrafa, né? Coisa boa. Art Print localizado lá no Oriunde, faz impressões, canecas personalizadas, brindes, bem. chaveiros. Muito obrigada aí o pessoal da Art Print, que Deus abençoe. Mandaram com muito carinho. E temos também o artesanato da Márcia. A minha digníssima esposa, né? Tem o artesanato e mandou para a senhora. Coisa linda, as coisas da Márcia são apaixonantes. Ela falou assim, leva para a irmã Marlene. Deus abençoe, Márcia. E você que está precisando de um pano de prato, uma toalha, só entrar na nossa arte, já está o telefone dela, pode encomendar do jeito que você quiser, ela faz para você. Talvez você tenha uma ideia diferente, eu quero alguma coisa assim, assim, eu tenho certeza que ela vai fazer para você. Coisas lindas a Márcia faz. E eu vi esse dia que tem um evento de vocês que vai acontecer dia 29 de março, né? Isso. Na verdade, esse ano me dei uma balada, assim. Eu falei, oh Deus, me ajuda. Então, esse ano a gente vai estar na 4ª edição, né, do nosso trabalho com mulheres, né, para comemorar o Dia Internacional, dia 8 de março, né? E a gente sempre fez ali dentro da sede anteriormente, né? Mas quando eu fui colocada à frente do trabalho, eu fui orientada a tentar tirar essas mulheres um pouco de dentro da igreja, né? Ah, Marlene, tenta fazer uns trabalhos às externas, tira essas mulheres um pouco, elas já vivem um ambiente igreja, respira igreja, vive igreja o tempo todo. Então, tenta tirar elas um pouco daqui de dentro, põe um pouco para fora, um campo, um lugar, um sítio, algo do tipo, para poder elas se divertir, se descontraírem um pouco, diante daquilo tudo que eu falei anteriormente, né? Então, a gente esse ano a gente está na nossa 4ª edição do nosso Encontro de Mulheres, e vai estar aí a nossa irmã Elisângela nos atendendo, a Mulher de Deus, uma bênção nas mãos do Senhor. E todo ano a gente traz um tema diferente, né? Esse ano a gente está com o tema aí Levantai, que também estamos trabalhando Mulheres com Propósito também com o tema Levantai. E estamos aí convidando vocês para estar participando conosco. Esse ano a gente vai estar somente com 150 vagas, eu acredito que 50 já foi preenchida, gente. E tem acho que 2 semanas que a gente lançou os links aí. R$50 é o valor. A gente vai estar disponibilizando ônibus, vamos ter um café maravilhoso, uma palestra maravilhosa. A irmã Elisângela tem testemunhos maravilhosos. A gente recomenda não levar criança para poder você ter um momento seu. Porque se você leva criança, você tem que correr para atender criança para lá e para cá. Nesse dia a gente pede para não levar criança, a não ser que não tenha mesmo com quem deixar. Mas é aquele momento que é para você estar ali ouvindo a palavra, se alimentando, né? Respirando, que é algo que a gente precisa fazer, é respirar. Porque tem hora que parece que o ar tem que cortar de faca, de tão denso, tão difícil. Então é um momento para você relaxar, se alegrar, conversar, abraçar, louvar, chorar, adorar, sorrir, tudo isso. A gente faz ali, teremos brindes, sorteios, e vai ser um momento maravilhoso, né? Teremos um café maravilhoso, depois a palestra, teremos mais um momento ali que nós vamos estar nos alimentando ali com caldos que as meninas vão estar preparando. Então vai ser um momento gostoso e maravilhoso. Os maridos também não podem ir, só para buscar as mulheres lá depois. A gente proíbe tudo, marido, filho, nesse dia sim. Temos um vídeo aí, né, Eduardo? Passa um vídeo para nós aí, para quem está nos assistindo aí. Não importa se é da Assembleia, você mulher que está nos ouvindo aí, Levantai, porque a glória do Senhor já vem. E você também pode entrar no link, fazer a sua inscrição, deixe seu telefone, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ter você conosco. Será um momento maravilhoso. E toda vez que a gente faz um encontro desse é muito marcante, sabe? É muito maravilhoso as coisas que o Senhor traz pra gente. E se você quer receber algo de Deus, vai ser ali em Coqueiral, no dia 29 de março,
às 15 horas, a partir das 15 horas. E vai ser ali no Espaço Rangel, um lugar muito gostoso, muito acolhedor, muito família, um lugar muito gostoso, onde nós vamos estar ali adorando ao Senhor, somente as mulheres ali naquele dia. Eu vou falar também da obra missionária. Você que está em casa, que não participou do grande desafio da construção do templo lá em Alagoas, o Pix está aqui. Contribua com o que você puder, com o que Deus colocar no seu coração. Vai ficar aqui em cima na tela no decorrer até o final do programa. Contribua. Como diz o nosso pastor Écio, deixe as suas digitais nessa obra. Verdade. Irmã Marlene, como dar conta disso tudo que você me contou? Então, eu nem te contei tudo, né? Ainda tem mais coisa, na verdade. Né? Esse ano nós também vamos fazer o nosso congresso de mulheres. Vai ser ali no nosso templo sede. A gente já está aí em contato aí com cantores, pregadores, né, para o nosso trabalho. E buscando também aí voluntários para nos ajudar, né, com orações, com ofertas. Coisas que possam ajudar essa obra a acontecer. Mas então, o que nos move, eu costumo dizer para as meninas, o que nos move é a necessidade. Como a gente não se preocupar com o nosso próximo, né? Como eu havia dito antes, quando meu esposo estava na obra, eu vivi experiências lá e eu não me senti abandonada, porque eu sempre tive muitas amigas, muitas pessoas na minha casa, a família sempre muito presente, tanto a minha parentela, como a parentela de meu esposo. Então, quando nós estávamos lá no campo, que todos moram aqui dentro da nossa cidade de Aracruz, eles sempre estavam conosco. E era muito bom, eram momentos agradáveis. Então, nós sempre tinha muita gente à nossa volta. E sempre a gente se sentia acolhido. E os amigos também nunca nos abandonaram. E olha que eu estive próxima a uma pré-depressão. Agora você imagina pessoas que não têm muitas das vezes a família perto, não têm amigos, só tem mesmo que contar com o marido, com o filho, com a filha, porque não pode com quem contar muitas das vezes na igreja, né? Igreja é o lugar onde nós devíamos mais ser abraçados. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não consegue. E por essas razões, eu vivi experiências lá, Luciano, na época, que eu não vou dizer que tem pessoas que quando deixam um lugar, um campo de missão ou uma congregação, ele sai dizendo, nunca mais eu ponho os meus pés aqui. Só que eu fiz diferente. Quando eu estive lá, as angústias vieram, eu me senti rejeitada por algumas pessoas, sim, mas todas as vezes eu me lembrava de Jesus, que ele também foi rejeitado, humilhado, né? E quando eu vim de lá para cá e as coisas começaram a acontecer na minha vida, quando as portas se abrem e dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aquilo outro, eu pensava no que eu tinha vivido antes, porque geralmente o Senhor, ele sempre me dá um alerta daquilo que ele quer fazer comigo a partir dali para frente. Então eu me lembrava do que eu vivia atrás. E teve um período que eu tive que entregar os cargos que eu fazia na igreja todinhos. Eu tive que entregar, não, eu nunca entreguei cargo na igreja. Mas eu estava vivendo uma situação que não queria que eu fizesse nada. Eu virei pro meu esposo e falei com ele assim, ó, eu não vou entregar não. Mas sendo você o pastor e meu esposo, você tira tudo que eu faço. Tira e dá para as irmãs fazerem. Porque eu não vou entregar, não, mas você, como autoridade, você pode tirar e deixar elas fazerem. Ele falou assim, é isso mesmo. E daí eu me senti mais livre para sair, para pregar a palavra, que eu saía pouco devido à necessidade de dar assistência à congregação. E um dia eu fui pregar em uma das nossas congregações e o Senhor foi me levando justamente aquilo que eu estava vivendo. Aquela dificuldade de conseguir fazer a obra do Senhor onde eu estava. Porque a palavra do Senhor, ela fala para nós que o Senhor nos planta e ali a gente tem que produzir. Só que onde eu estava plantada, não estava aceitando que eu produzisse. E daí para cá, eu fui pregar em uma igreja, o Senhor mandou contar essa experiência. E quando terminou, a esposa do pastor falou comigo assim, Marlene, aqui na igreja entregaram os cargos todinho, ninguém quer fazer nada. Eu falei, mas o Senhor vai mudar essa situação. Ela falou, a senhora pregou, a palavra que a senhora pregou, e o testemunho que a irmã deu,
eu sei que o Senhor vai mudar a história. Eu falei, sei, porque é Ele que mandou falar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí uma semana depois ela me ligou. Ela falou assim, o pessoal pegou os carros tudo de volta. Eu falei, glória a Deus, isso é coisa boa. Então, eu cheguei para o pastor Geraldo na época, eu falei, pastor Geraldo, o senhor não me botou para fazer uma faculdade. Eu falei assim, para tomar conta de uma igreja, o senhor me colocou para fazer uma faculdade, porque, coisa difícil. Aí ele falou assim, minha filha, e você vai, como que ele disse? Você não só vai fazer a faculdade, mas também um doutorado, um mestrado, vai vir tudo isso atrás, ele falou, né? Eu falei, meu Deus, pastor Geraldo. E daí foi seguindo, né? Quando eu comecei nesses trabalhos, eu me recordava, e o Senhor um dia usou alguém e falou assim, você, não sei, eu falou comigo, eu orando na madrugada, você falou comigo, o que você está vivendo aqui, eu levantarei mulheres através de você lá na frente. Porque você sabe, você sente na pele, você passou na pele. E realmente, não foi fácil, não. E o que eu vivi lá, eu não coloquei por mágoa, eu coloquei por experiência. Porque se o Senhor permite você viver uma situação, não é para você falar que eu estou perecendo por causa disso, porque eu estou sofrendo por causa daquilo. Não, se o Senhor te levou, é porque Ele quer que você tenha experiência. Eu falei, tá ótimo. Então, quando eu volto lá, quando eu passo por onde o Senhor me deu experiências de qualquer situação, eu volto de cabeça erguida, com um abraço, com um sorriso nos lábios, e dizendo, ai, que bom que eu estou te vendo de novo. Foi um instrumento que Deus trouxe a mim para que eu aprendesse com o Senhor. Então, o Senhor nos leva a viver coisas que a gente tem que estar com as antenas ligadas para entender o processo. Porque senão você vai dizer, aquele lá é o filho do diabo, aquele outro lá é um perseguidor, aquele outro lá é isso. Eu nunca levei dessa forma, não. Eu levei sempre como o Senhor me levou a ver experiências. Aprender com Ele, com alguém que não sabia o que estava acontecendo, que às vezes nos afrontou, que às vezes nos caluniou, que às vezes disse, não fui com a sua cara, mas está tudo ótimo. Tem que orar por eles, né? Exato. E é verdade, às vezes a gente acha, eu tinha medo de falar, carroça de faraó, mas não é, a gente tá moldando a gente tá aprendendo alguma coisa, às vezes tá usando aquela situação para moldar a gente. E às vezes nós não entendemos. A gente não entende, exatamente. Mas o Senhor nunca me deixou perdida com essas coisas, sempre muito bem entendida, de que é Ele que está fazendo. Então, muitas das vezes as pessoas pegam também e dá muito crédito, muito critério para o inimigo. Sim. Falo, não, quem está fazendo é o Senhor. Fazer igual Ló fazia, né? Jó. Fazer igual Jó. Foi o Senhor, e é o Senhor e pronto, seja o que for, porque senão a gente todo tempo está acusando, apontando, não, falo, não concordo, o inimigo também não. Porque quem manda é o Senhor, quem faz é o Senhor e pronto. Porque senão fica muito da crédito. A gente já está na luta e vai ficar dando crédito para o inimigo? Não concordo. Não aceito, não concordo, de jeito nenhum. E nesse trabalho que você vem fazendo, junto com a equipe lá da UFADA, teve alguns retornos já positivos? Muitos. Oh, meu Deus, incontáveis. Que bom. Porque a gente está lutando aí com as nossas meninas, elas vão se casando, elas ficam meio perdidas, sem saber como agir, porque agora elas têm casa, têm marido, e eu costumo dizer para elas, o Senhor está levando vocês um pouquinho mais. Aí eu começo a filtrar, vem me ajudar, né? Temos essas meninas, temos várias meninas das congregações que nos ajudam, né? Não é só as meninas ali da sede, porque tem gente que entende assim, que o UFADA é um departamento que tem dentro da sede para ficar trabalhando dentro da sede. Não, o UFADA é um departamento para trabalhar em favor de todas as congregações, não é só ali dentro, né? Por isso que quando a gente faz nossos encontros, nós já fizemos aqui em Aracruz já por 2 vezes, fizemos na Barra do Saí uma vez, e esse ano nós vamos para Coqueiral. O ano que vem, se a gente estiver na frente do trabalho, a gente já vai para um outro canto, para poder a gente tentar alcançar as de perto, as de longe, para as de longe saber que a gente está chegando perto, está querendo chegar até elas também, né?
Então, a gente não pretende ficar só localizada no mesmo lugar. A gente tenta expandir e chegar a alguns os cantos mais escondidos, mais distantes, para as de lá também estar se achegando a gente. Então, a gente teve muitos retornos, muitas mulheres, como eu havia dito antes, né, em situações eh, mentais, espirituais, fisicamente falando, em situações muito difíceis, muitas se abrem, né, falar, eu, a partir daquele trabalho, disso ou daquilo, me senti acolhida, me senti abraçada, me senti ouvida, né? Então já tivemos muitos retornos para a glória de Deus. Muitas coisas mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E Mamalena, eu vejo que a senhora falou que quando for fazer alguma coisa, precisar do estúdio nosso, pode procurar que nós estamos aqui para apoiar, tá Amém. bom? Precisar, quero fazer alguma coisa, pode me procurar, que nós estamos de portas abertas aqui para apoiar em que vocês precisarem, Amém. Fico tá muito bom? grata. Estamos aqui para apoiar mesmo. E volto a frisar, estou impactado com o que você falou, porque eu de fora não enxergava desse jeito. Volto a frisar. E isso é bom. Isso é bom, Uhum. que as pessoas vão aprendendo o que que é. E quem está de fora também, por exemplo, as meninas, as mulheres, que venha participar também, né? Sim, com certeza. Isso aí não é para um determinado grupo, né? Como a palavra o fadá, ela abrange todas as mulheres. Aí tem muitas que falam assim: ah, eu não vou no trabalho porque é só para as esposas de obreiro. Não, não é só para as esposas de obreiro. É para todas as mulheres que têm interesse de estar participando ali com a gente. Eu fico muito feliz de ver a Márcia, né? Ela estava. O pouco tempo que eu a conheci, eu vi ela mais isoladinha lá atrás. Hoje já está mais ativa, eu fico muito feliz de ver. A gente fica eu acho muito satisfatório quando a gente vê a mulher, ela entender aquilo que o Senhor tem na vida dela e ela começa a agir, movimentar, né? Eu fico maravilhada de ver. Então, que Deus possa estar abençoando aí. E a nossa oração é um despertar de Deus na vida das nossas irmãs mesmo, né? Porque elas têm um potencial muito grande, podem fazer muitas coisas. A mulher que trabalha, cuida de marido, cuida de filho, cuida de casa e ainda fazer a obra do Senhor, isso é algo maravilhoso que Deus nos permite viver, né? E quando a gente vê isso dentro da palavra, a gente fica muito satisfeita em ver, porque quando você vê uma mulher que ela recebe de Deus, como Maria recebeu, como muitas receberam do Senhor, como Ruth, a Moabita, recebeu também, de deixar a sua terra, de ir a um lugar que ela não saberia o que enfrentaria, mas ela falou: não, mas eu vou, eu quero. Então, a gente pede para que o Senhor traga essa disposição às nossas mulheres, para que elas entendam que elas estão prontas e capacitadas para fazer para Deus coisas extraordinárias. E que, se ela conseguir abrir os olhos espirituais e ver que lá mais à frente tem mulheres vivendo uma situação muito difícil, como aquela que falou para mim: Marlene, eu vivi situações terríveis. Nossa, falei: nossa, eu ganhei o dia, o cansaço, as noites de sono perdida, não tem? Que a gente tem hora que faz as coisas igual. Minha família me ajuda muito, porque quando eu tenho que deixar, muitas das vezes, igual deixamos a cidade para poder ir a Pontal, eu me organizo o máximo possível para deixar as coisas mais acessíveis possíveis para eles ali. Às vezes, quando ele pode estar indo comigo ou não, eu procuro deixar tudo bem ajustado para que os filhos, para que ele venha estar encontrando a roupa, a comida, a casa mais ou menos organizada, para quando eu chegar, eu ter um prazer de juntar todo mundo, porque uma vez eu tive uma experiência, eu tinha ido na AGO com o pastor Geraldo, a irmã Giovânia, né, naquele ano da pandemia, e a Giovânia me ligou na noite, no dia anterior, ela falou: Marlene, bora na AGO amanhã? E aquilo eu falei: meu Deus, na AGO amanhã? Eu falei: meu pai, eu não cozinhei feijão, não limpei casa, não fiz nada. E eu gosto quando eu vou em um lugar, se eu vou numa caravana, primeiro eu tenho que dar uma faxina boa em casa, para deixar tudo limpo. Eu acho que eu tenho essa obrigação de deixar tudo no lugar. E aí eu já penso na geladeira, o que tem de fácil que dá para eles fazerem, que eu durante o tempo que eu não vou estar aqui. Aí eu falei: tá, eu vou me organizar. Falei assim: tá, hora a gente passa aí amanhã para te pegar. Aí eu levantei naquele dia, me organizei, cozinhei feijão, limpei casa, lavei roupa,
tudo que eu pude. Depois cuidei de mim, arrumei cabelo, limpei unha, fiz aquela situação toda lá. Aí quando foi no dia, e o Senhor falando no meu coração, primeiro a sua família, primeiro a sua casa, primeiro a sua família. Quando nós fomos para a AGO, que nós chegamos lá, que fomos para o Salão das Mulheres, porque lá é separado, né? O Salão das Mulheres, o culto é separado. Quando eu fui entrando, o que Deus estava usando a palestrante para falar? Que primeiro era a família. E que se a gente não tiver o prazer de cuidar primeiro da família, como iremos fazer a obra do Senhor? Nossa, aquilo nunca saiu do meu coração. Então, o que eu vivi um dia anterior, o Senhor confirmou quando eu cheguei lá. Então, o Senhor dá para a gente cuidar. E quando a gente cuida com amor, sem esperar nada em troca, o céu retribui de uma forma que a gente não imagina. Então, o Senhor, ele sempre vem confirmando aquilo que ele tem na nossa vida. Então, na minha vida nunca foi diferente, na sua eu creio que também não será diferente, na vida dos ouvintes também não será diferente. É só ter disposição para fazer com amor. Então, fazer a obra do Senhor não é fácil, mas a gente também tem que ter o cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com o marido, com os filhos, com o nosso lar, porque isso também é ministério, cuidar da nossa casa. E cuidar da gente também, né? Quando chega o momento de ir ao médico, como você havia me perguntado antes, de cuidar da família, cuidar da saúde, a gente ir, porque por mais difícil que seja, mas as oportunidades do Senhor, ele abre para poder a gente se cuidar, ter esse cuidado, né? Porque chega o período que a gente começa a falar sobre o cuidado da mulher, dela ter que buscar um cuidado com a mama, um preventivo, né? Os exames preventivos, ter essa preocupação, essa precaução, porque muitas coisas vêm para nos fazer parar mesmo, mas só vamos parar se a gente também permitir. Porque se a gente não permitir, o Senhor ele vai nos dando garantia de vitória e vai cuidando da gente aí. Então isso tudo é muito importante e o Senhor está na frente de todas as coisas. Glória a Deus. Conta mais uma experiência aí marcante pra gente. Ai, meu Deus, experiência marcante. Ixi, aí tem muitas. Eu fui uma vez pregar, eu vejo o cuidado de Deus por uma alma é algo muito extraordinário. Eu me recordei aqui agora, uma vez eu fui pregar ali na entrada da Bahia, pregar numa festividade. E foi comigo minha mãe, minha irmã. Meu esposo sempre trabalhou muito fora. Hoje ele está mais em casa, graças a Deus. Mas eu sempre tive só com as crianças em casa. E naquele período ele estava viajando e minhas crianças ficaram na casa da minha mãe. E eu fui pregar em uma cidadezinha ali na Bahia chamada Poço da Mata. E quando eu preguei 2 dias numa festividade, na segunda-feira, quando nós viemos embora, eu tive uma experiência muito estranha e eu fiquei sem entender na hora. Chegou a hora da gente tomar o ônibus, porque eu também ia pregar numa cidade mais à frente, na segunda-feira à noite. E quando chegamos para entrar no ônibus, o ônibus não estava tão cheio, o motorista não me deixou entrar. Ele falou, não, a senhora não vai entrar, não. E minha mãe e minha irmã se aborreceram comigo. Você ficou conversando demais e aí, o ônibus encheu, não deixaram a gente entrar. Eu falei, mas tem vaga lá atrás, gente, dá para ver e não deixam a gente entrar. Aí eu peguei um táxi para poder chegar no outro ponto, para poder conseguir entrar nesse ônibus, num trevo, né? E nada deles deixarem a gente entrar no ônibus. Aí eu fiquei muito aborrecida com a acusação da minha mãe e da minha irmã. Fiquei muito aborrecida mesmo. Eu falei, mas Deus, como assim? E eu estava falando alto, muito brava por causa da situação. Aí eu cheguei e perguntei no ponto de passagem a moça que hora seria o ônibus. Ela falou assim, o ônibus vai demorar. E já estava caindo à tarde, umas 4 para 5 horas da tarde. Aí ela falou assim, o ônibus vai demorar e a senhora vai ter que aguardar e tal. Eu falei, então tá, né? Fazer o quê? Muito chateada. Comprei a passagem para mim, minha mãe e minha irmã. E ficamos sentadas esperando. E elas ficou igual eu e meu esposo. Eu sentada do lado delas, bem longe de mim. Elas estavam aborrecidas comigo. Ai, Jesus. Aí, chegou um ônibus e desceu. No que esse ônibus desceu um casal.
Aí, crente, quando eu olho um pro outro, identifica logo, né? Aí o casal desceu, aí falaram assim, nós estamos indo para tal lugar. E a senhora? Eu falei, tô indo para tal lugar. Nos comunicando ali, cumprimentamos. Aí depois ele falou assim, eu não sei por que o Senhor nos fez parar aqui. Eu falei, eu também não sei por que eu tô parado aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, aquela senhora é sua mãe? Eu falei, é. Aí ele falou assim, Deus manda falar algo para ela. Eu falei, então vai lá e fala que ela tá azeda comigo. Aí ele foi lá, falou por causa de coisa minha mãe tava, logo o semblante dela mudou, Deus estava falando, né? Ela começou a sorrir. E aí começamos a contar as maravilhas, eles estavam vindo de uma determinada cidade, Deus mandou eles descerem ali e tal. E nisso tinha uma senhora, nós estávamos em 5 e tinha uma senhora, chegou, sentou perto da gente, começamos a contar bênçãos. Aí depois a senhora tá só calada, ouvindo. Depois eu olhei para ela, ela sentou do meu lado assim, olhei para ela e falei assim, e a senhora conhece Jesus? Ela falou assim, não. Eu falei, senhora é evangélica? Ela falou, não. Eu falei assim, a senhora tem coisas boas para contar? Ela falou, não tenho, não. Eu falei assim, a senhora sabia que Jesus quer mudar a vida da senhora? Ela falou, é? Eu falei, a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, eu quero. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho, quero aceitar Jesus. Ouvindo vocês contarem as coisas que o Senhor faz na vida de vocês, eu quero na minha também. Aí depois, eu chamei, nós levantamos, oramos por ela. Quando nós terminamos de orar, o ônibus que ela ia embora encostou. Ela entrou no ônibus e foi embora. Para onde, eu não sei. E quando a gente ia ali, fizemos uma oração de agradecimento pela vida dela, o ônibus que eu tinha comprado passagem, que ia demorar muito, que acho que não demorou meia hora. Ela falou, daqui umas 2 horas esse ônibus vai passar por aqui. O ônibus que eu tinha comprado passagem chegou. E aí a moça falou comigo assim, e aí, você tá mais calma? Você tá mais calma? Porque eu entendi. Ela falou, você tá mais calma? Eu falei, tô. Ela falou, pois bem, a senhora estava brava, querendo ir num carro cheio de peão, todo mundo suado, mal cheiroso. Agora a senhora vai num ônibus confortável, com ar-condicionado, vazio. E agora a senhora tá mais tranquila, né? Eu falei, não é, menina? Eu falei, sim, achei que ia demorar. Ela falou, não, foi rapidinho. Eu falei, coisa boa. Aí nos despedimos, entramos no ônibus e eu fiquei dali pensando. Quando o Senhor quer salvar uma alma, Ele coloca a gente num estreito tão grande. E é como eu disse antes a você, tem hora que a gente tudo coloca que é o inimigo. Mas o Senhor vai fazer você viver situações para entender que Ele está te posicionando em situações para você entender que Ele quer salvar alguém. Ele quer te usar para alguém. Ele quer agir na vida de alguém, quer fazer você um instrumento. Eu não sei daquela senhora. Não sei se ela serve o Senhor hoje. Não sei se ela ainda vive. Mas a semente foi plantada. Mas a semente foi plantada. E o Senhor me fez correr para entrar num ônibus onde Ele não me permitiu, porque Ele queria salvar aquela senhora. Então o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele faz coisas por amor a gente de uma forma extraordinária. Então por que a gente não valorizar cada momento no culto? Cada momento aí da casa do Senhor, cada momento de estar com um irmão, de pregar a palavra e de deixar o Espírito Santo conduzir, porque é Ele que conduz tudo. Então, nossa, só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Mas foi maravilhoso, aquele momento que nunca saiu da minha cabeça. Marcante mesmo. E aquele mal-estar passou na hora. E projetos futuros? Então, os nossos trabalhos, eles são... nas nossas igrejas é 1 ano, né? Apenas em relação aos trabalhos com o ministério acerca da UFADA, né? É só 1 ano que a gente tem. E a gente fica disponível, né? Durante o tempo que o pastor achar que é necessário a gente ali. Eu até conversei com ele esse ano, falei, pastor, se já tiver outra pessoa pro ano que vem, fica tranquilo que meu coração está em paz. Marlene trabalha, ele fala. Trabalha, Marlene. Mas os nossos trabalhos com as nossas irmãs, a gente pretende... A gente, o ano passado, trabalhou com muitas palestras, né? Um deles que a gente queria trabalhar um pouco mais é sobre autismo. A gente tem esse desejo. Já conversei com o pastor para poder ver essa possibilidade de trazer uma inclusão à igreja, né? Porque muitas das vezes leva muito
a ferro e fogo, empurrando com a barriga, né? E nós estamos vivendo um período que isso está acontecendo muito. Por quê? Nós fizemos uma analisada, demos uma analisada, fizemos uma sondagem, e uma família que tem uma criança autista, ela não tem prazer de ir à igreja. Porque aquela criança, ela não tem sossego dentro da igreja. Ela é muito agitada, ela quer ficar movimentando, ela tem hora meio transtornada, com muito ruído, algo do tipo, né? E o ano passado a gente fez uma prévia, como a palavra que a gente usou, uma instruída, fizemos uma instrução, né? Para poder ver a forma que nós podemos ajudar essas famílias. Que inclusive uma das nossas irmãs falou: Marlene, nós temos que acolher não só a criança, mas acolher também a família. Porque essa família, quando chega na igreja, ela quer chegar, ela quer sentar, ela quer ouvir a palavra. Ela não quer ficar correndo atrás de criança. Ela já vive isso o dia todo, vive isso dentro de casa. E quando ela chega na igreja, ela quer sentar e quer ouvir Deus falar. Ela quer ouvir os louvores, ela quer adorar o Senhor. E muitas das vezes ela não tem esse privilégio, ela não tem esse prazer. Porque a mãe de uma criança autista, os pais de uma criança autista, vivem em função daquela criança 24 horas. Então há uma necessidade de acolhimento, não só da criança, como também desses pais, né? A igreja, ela precisa ter não dizer que vamos separar a criança autista, mas ter uma equipe de acolher, de ajudar. Inclusão, Então, né? a inclusão. Então, nós fizemos essa palestra no ano passado para poder apresentar sobre direitos, os deveres, tudo que a família tem direito junto à criança. A gente teve um grupo pequeno que participou com a gente. De repente, as pessoas não entenderam e, por ser um sábado, a gente não conseguiu passar na totalidade que a gente queria, mas foi muito bom. Ajudamos muitas pessoas, muitas PEBs foram participar com a gente na época, porque iam passar a trabalhar na área, né? Queriam ser instruídas. Então, assim, foi muito bom. E esse ano a gente tentou ver na agenda, junto ao pastor Pedro Paulo, não conversei com ele sobre, né? Diretamente. Esse ano eu conversei com ele ano passado, ele estava trabalhando fora. E a gente falou um pouquinho sobre essa situação. E o desejo de ver esse trabalho acontecer um pouco mais amplo, porque também o obreiro, ele precisa aprender a lidar com isso, o dirigente da congregação, porque não é só uma criança que chegou muitas das vezes porque foi medicada, está meio tontinha ali com sono, não é só isso, tem que ter uma palavra para essa família de apoio, para acolher, para poder ajudar na medida do possível. Então, nós estamos vivendo muito isso, e a gente vê que a igreja ela não está muito envolvida com essas coisas, né? Então, a gente gostaria muito que isso aí fosse um ponto importante tratado nas igrejas hoje. E, como eu falei antes também, nós temos o nosso trabalho, o nosso congresso da UFADA, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de julho, uma sexta e um sábado. E a gente tem mais alguns trabalhos com as meninas também. Nós fizemos na semana passada Casei e Agora. A gente juntou a maioria delas casadas, né? E foi uma palestra maravilhosa, como eu havia dito, e foi uma prévia de um trabalho que nós gostaríamos de realizar, não só com aquelas que ali estavam, mas também com as nossas adolescentes, que elas precisam de ter uma orientação, elas precisam ser instruídas, porque os nossos filhos dentro da igreja, eles não são somente para ser levados à escola dominical, não somente à EBD, ou ao culto de ensino, ou ao dia do ensaio. Eles têm que entender qual a função que eles estão fazendo ali na casa do Senhor e o que eles podem desenvolver para o Senhor. Mas, diante de tudo isso, eles estão vivendo conflitos e muitas das vezes não sabem lidar. Tem uns que ainda se abrem com os pais e conta, mas a maioria não. A gente sabe que é sempre a minoria que tem essa condição de estar comunicando. Então, a gente tem formado uma equipe de ajuda a essas meninas, tanto as adolescentes, tanto algumas jovens já estão maduras aí, se preparando para um namoro, para um noivado, para um casamento, outras já casadas também. A gente está aí disponível,
desde 2019 que eu tenho dado assistência a um grupo de meninas que cresceu muito na orientação, como mãe de oração. Eu não fiquei sozinha nisso aí, eu juntei mais uma equipe de mulheres também para me ajudar, porque, meu Deus, não tem como, né? E mediante a isso, vêm aí alguns rapazes também me pedir ajuda. Eu falei, o que eu posso fazer por vocês é orarem. Mas sobre sobre condição masculina eu entendo muito pouco. Falei, eu não posso dar conselho, eu não posso ajudar, somente orar. E daí para cá a gente tem tentado ajudar na medida do possível e a gente tem pensado, né, juntamente com as meninas, a gente está formando aí uma palestra num modo maior, mais assistido, mais organizado, não dentro da igreja, mas num lugar aberto, onde elas têm liberdade de falar, de se expor, de contar aquilo que elas precisam, dos sonhos, dos desejos de alcançar, de aprender com o Espírito Santo, de aprender com o Senhor. Então a gente tem também esse projeto, né, com as nossas meninas, e também o nosso encontro com as esposas de obreiros, que é outra coisa que a gente gostaria de fazer numa totalidade maior, com atenção maior, com pessoas profissionais na área, psicólogas, terapeutas que possam dar uma ajuda, uma atenção naquilo que elas têm desejo de alcançar, né? Mas a gente sempre tem tentado instruir da melhor forma possível, delas estarem se mantendo, se cuidando e contar com a gente para aquilo que elas precisarem. Então, assim, a gente não tem como botar muita coisa porque a gente acaba não dando conta mesmo, é bem complicado. Tem marido, tem filho, tem Família. tem família, tem neto. Estamos chegando no final do nosso programa. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, mas eu quero dizer para você, minha irmã, que você é uma guerreira, uma batalhadora. A gente sabe que mulher que levanta de manhã, deixa a casa arrumada, a comida pronta, o filho na escola e depois ter que voltar e recomeçar, né? Tudo de novo. Eu vou te dizer que você não está vencendo pela força do seu braço, não. Você está vencendo porque o Senhor, Ele tem te dado esse sustento. E eu quero te convidar a estar participando conosco dos nossos cultos, dos nossos momentos de mulheres, dos nossos trabalhos do Círculo de Oração. Tem sido uma bênção e em cada bairro da nossa cidade, para a glória de Deus, tem uma das nossas igrejas, tem uma equipe de mulheres que oram, que abraçam, que ajudam, e você pode contar conosco, as mulheres assembleanas, para aquilo que vocês precisarem, independente de sermos assembleanas. Não importa a igreja que tem perto da sua casa, busque ao Senhor, busque refúgio no Senhor, para que você continue sendo fortalecida, renovada, para prosseguir nessa labuta que você tem enfrentado todos os dias. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Glória a Deus. Marlene, quero te agradecer por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Foi muito produtivo. Ai, que bom. E eu tenho certeza que quem vai assistir, as mulheres, os homens também, vai entender. Sou convidada a nos ajudar, os nossos irmãos. Vai entender a importância que tem a UFADA, esse acolhimento com as mulheres. Porque, igual eu falei, nós homens, às vezes não foca muito no trabalho, às vezes a gente acha que é só colocar o pão dentro de casa. Às vezes a gente acha que é resolver alguma coisa financeiramente e fazer a obra de Deus. E a gente, às vezes, deixa passar, às vezes, a esposa que está absorvendo isso tudo também. Sim, então, verdade. Foi muito importante aí. E eu aprendi mais um pouco, além desse programa aqui ser um canal para que as pessoas ouçam as experiências com Deus. Está sendo de grande aprendizado para mim também. Que bom, isso é muito importante. Então, você que nos assistiu até agora, compartilhe com os amigos, segue nós no Instagram, clica lá, se inscreve no YouTube, dá o like, compartilhe com os amigos. E desde já quero agradecer a todos. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais. Deus abençoe. Muito Amém. obrigada, irmão Tchau, Luciano. tchau.